Se os irmãos ainda se lembram, na semana passada nós ouvimos uma pregação que afirmou que a fé é um instrumento com o qual nós recebemos a justificação e a reconciliação com Deus. Então, fé não opera a salvação. Fé não tem méritos em si próprio. Fé é obra do Espírito Santo no nosso coração. Então, sendo obra do Espírito Santo, não há nada que nós possamos ser recompensados por causa da fé. E por causa disso, então, é que nós saímos da pregação passada bem confiantes na nossa salvação, porque não depende de uma fé que de vez em quando está fraca, de vez em quando está capenga e de vez em quando desmorona. Se a nossa fé tivesse, se a nossa salvação tivesse apoiado sobre essa fé, a gente estava perdido. Não era possível ter nenhuma segurança de salvação. Não é possível falar de segurança da salvação apoiando-se na fé que tantas vezes se mostra fraca. Agora, o catecismo de Heidelberg vai mostrar um outro lado. Se de um lado a salvação é pela fé, então do outro lado é preciso atacar o falso ensino de que a salvação se dá pelas obras. Por isso, então, o catecismo está avançando nesse domingo 24, citando entre os seus textos Gálatas capítulo 3, versículo 10, que nós já lemos e vamos repetir. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Irmãos e irmãs, esse versículo é importante porque ele fornece a noção exata do que Deus exige do homem. Deus não exige um pouquinho. Deus não exige um mais ou menos. Deus não exige nem um bocado. Deus exige perfeição. Deus quer que a sua vontade, que nos é revelada nas Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, sejam plenamente observadas, plenamente satisfeitas, cumpridas. Então, falhar em qualquer desses mandamentos ou aspectos desse mandamento anula qualquer tentativa de reivindicar uma recompensa mediante essa fraca observação dos mandamentos e, consequentemente, isso conduz à condenação. Mas não apenas devemos obedecer, a lei diz que devemos obedecer toda a lei, todos os mandamentos, mas os mandamentos devem ser obedecidos em toda a sua extensão. Então, não adianta apelar para a intenção, não, mas a intenção foi boa, a intenção foi de fazer, a intenção foi de obedecer, eu realmente queria obedecer. Porque o texto claramente diz, é preciso praticar o mandamento. Não adianta esboçar uma reação de desejar e não conseguir, isso não tem mérito nenhum. Também não adianta fazer como muitos religiosos no Antigo Testamento, e na época do apóstolo também, especialmente os Gálatas, que depois de ter conhecido a verdade de Deus, estava retornando aos antigos rudimentos da lei por causa da forte influência dos judaizantes, que se conformavam, se contentavam em observar a superficialidade do mandamento. Então, o mandamento fala sobre não matar. Se eu não tirar a vida de ninguém, eu estou cumprindo o mandamento. E em Mateus capítulo 5, Jesus destrói essa falsa interpretação dos religiosos da sua época, mostrando que o mandamento ele está enraizado no coração do homem. O mandamento de Deus vai até a raiz do pecado do homem que está no coração, de modo que o homem não peca apenas quando tira a vida de outro, mas quando no coração já esboçou ira, ódio, inveja, desejo de vingança. De tal modo que ninguém poderia se justificar diante de Deus como inocente,
diante do sexto mandamento, alegando que não tinha tirado a vida de ninguém. O texto de Gálatas 3,10 é importante também, porque deixa claro que não adianta um esforço para tentar cumprir o mandamento, pelo menos por um momentozinho. Então, pelo menos eu acordei e durante algum tempo eu consegui ficar sem pecado. Sabe que quando eu era mais jovem, dentro do movimento evangélico, eu mesmo fazia isso. Eu ia dormir em jejum, acordava com aquela cara rebelada e ficava sem comer e orando a manhã toda, e quando chegava de meio-dia, aí eu entregava o jejum com uma refeição e uma oração e dizia, pelo menos eu consegui até agora realmente viver sem, pelo menos, aqueles pecados escandalosos, né? Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Não tem valor nenhum. O mandamento deixa claro, o texto de Gálatas 3,10. Maldito todo aquele que não permanecer. E a palavra permanecer aqui não é só uma palavra em português, não, é uma palavra que enfatiza a continuidade. Às vezes que ela aparece no Antigo Testamento é para mostrar que ela tem que permanecer, continuar. Não basta ser por um momento apenas. Os autores do Catecismo de Heidelberg, a congregação já está, eu acho que já conhece de cor, Zacarias Usinos, Gaspar Olevianos, quando eles estavam escrevendo o Catecismo de Heidelberg, eles usaram essa expressão que nós encontramos aqui no Catecismo, na Pergunta e Resposta 62, mas porque as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça. Eles estão usando essa expressão boas obras de propósito. Não é que eles acreditem nem que existam essas boas obras. Mas ele está tomando a linguagem comum da sua época, que era usada pela igreja para ensinar que as pessoas poderiam acumular justiça diante de Deus por meio da prática das boas obras. Mesmo não podendo obedecer todos os mandamentos, mesmo não podendo obedecer os mandamentos em sua profundidade, mesmo não podendo obedecer o mandamento o tempo todo, mas aquela quantidade de obediência aos mandamentos que as pessoas conseguissem, mesmo que superficialmente, eram acumuladas, e então isso valeria apelar diante de Deus para a salvação. Mas o problema com essa falsa confiança nas obras produzidas pelo homem é que, mesmo se nós admitíssemos que o homem conseguisse fazer alguma coisa boa, mesmo admitindo, ainda assim, qualquer coisa boa que o homem fizesse procede de um coração que está contaminado. Consequentemente, qualquer coisa que ele faça está contaminado pelos seus pecados. Salmo 143, versículo 2, diz assim: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. E Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 7, ele acrescenta no versículo 20: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não há que faça o bem e não peque. Interessante o texto de Eclesiastes, porque a gente pode perceber que há uma coisa chamada bem, há uma coisa chamada boa. Então, existem coisas boas no mundo, existem muitas. E a própria Escritura está chamando a atenção para as coisas boas. O problema é que as coisas são boas, mas nós não somos. Então, não há quem faça o bem e não peque. Eu posso estar fazendo o bem, mas quem está fazendo sou eu. E que estou contaminando esse bem que eu estou fazendo.
qualquer atitude apropriada, de acordo com a palavra de Deus, são coisas boas. Nós podemos socorrer alguém que está em necessidade diaconal, nós podemos visitar alguém que está sofrendo num hospital, ninguém pode negar, são coisas boas. Mas quem é que está fazendo isso? Eu, pecador, que contamino essa coisa boa com os meus pecados. Então, mesmo admitindo que há coisas boas, eu tenho que admitir também que os meus pecados contaminam de tal maneira que nem as coisas boas desse mundo podem ser alegadas diante de Deus para alcançar a justificação. E ainda que a própria palavra de Deus nos chame, como a lei ordenou, como Paulo está dizendo em Gálatas, capítulo 3, o versículo 10 que nós já lemos. Todos quantos são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei chama todo pecador à obediência. A Bíblia chama todo pecador a viver uma vida de obediência aos mandamentos. Acontece que a lei se torna enferma no cumprimento daquilo que está ordenando, não por causa dela mesma, porque o apóstolo Paulo disse no capítulo 7 que a lei é santa, justa e boa. O problema realmente está em nós. Ele menciona no capítulo 8, versículo 3 de Romanos, que a lei está enferma pela carne, pela nossa natureza caída. Ela não consegue alcançar o seu alvo, que é fazer a vontade de Deus se estabelecer no mundo, por causa da natureza humana caída. Mesmo a Escritura chamando os pecadores à prática das boas obras, eles simplesmente não conseguem. Qualquer tentativa de praticar essa justiça exigida na lei falha por causa do pecado. Isso explica por que Deus falou para o povo de Israel: eis que eu ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha a vida para que viva. E alguns costumam dizer: está vendo que é possível? Senão Deus não tinha dito, escolha a vida. Mas a Bíblia inteira está fazendo isso. A Bíblia inteira está chamando o pecador a escolher a vida, a obedecê-lo. A questão é: o pecador consegue escolher a vida? Ele consegue escolher obedecer a Deus? Não consegue. Mas como já podemos ver até aqui, isso não significa que não haja boas coisas e que não haja boas obras. Existem. E essas boas obras foram preparadas também para que nós andássemos nela. E nós podemos ler sobre isso um pouco mais adiante, passando talvez duas folhas aí na sua Bíblia, em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras existem e Deus as preparou para que nós andássemos nelas. Mas o homem não consegue andar nessas boas obras e praticá-las com o seu próprio esforço, por sua própria conta, com sua própria vontade. Porque essas boas obras, elas são absolutamente perfeitas. Elas estão totalmente de acordo com a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Por isso mesmo, elas são boas obras operadas pelo Espírito Santo e não pelos pecadores. Mas ainda devo dizer uma coisa: nem mesmo as boas obras do Espírito Santo podem salvar o pecador. E por uma razão muito simples.
essas boas obras do Espírito Santo na vida de pecadores são frutos da salvação, não são para a salvação. Essas boas obras, elas brotam como obra do Espírito Santo na vida de pecadores perdoados, justificados, regenerados. O Espírito Santo, portanto, realiza essas boas obras na vida de pecadores salvos, não na vida de pecadores condenados para levá-lo à salvação. As boas obras que servem para a salvação de pecadores, elas já foram cumpridas. As boas obras que servem para redimir pecadores dos seus pecados, elas já foram realizadas pelo Salvador Jesus Cristo, que obedeceu a Deus completamente, que obedeceu os mandamentos em todos os seus aspectos, profundamente, o tempo todo. As igrejas de tradição reformada, elas têm a prática de pregar sobre os atos redentivos de Cristo, sobre as obras de Cristo que valem a nossa salvação. As igrejas de tradição reformada pelo mundo todo, de uma forma ou de outra, estão pregando sobre o nascimento de Cristo, estão pregando sobre o sofrimento e morte de Cristo, estão pregando sobre a ressurreição de Cristo, estão pregando sobre a ascensão de Cristo, estão pregando sobre o derramamento do Espírito Santo, que marca a entronização do Filho de Deus no trono da majestade celestial. São estas as obras que valem a salvação de pecadores. As obras que o Filho de Deus realizou em nosso favor, em favor da sua igreja. Então, aquelas supostas boas obras que algumas pessoas realizam com a intenção de, com isso, alcançar o favor de Deus para a salvação, não servem para nada. Viram pó e cinza diante da obra perfeita do Redentor Jesus Cristo, consumada na cruz do Calvário. E ainda faz mais, porque além de não servir em nada para ajudar o pecador que está perecendo em seus delitos e pecados, essa tentativa de querer produzir justiça por uma obediência falha só piora a sua situação, agravando os seus pecados diante de Deus e justificando o castigo severo que repousa sobre ele. Quando pecadores estão se esforçando para fazer justiça, para conseguir ganhar a confiança de Deus, para tentar ganhar, comprar a salvação e a vida eterna, esses pecadores estão provocando ainda mais a ira de Deus sobre ele, porque é um grande desprezo, é um grande desprezo diante de um Deus santo que enviou o seu único filho ao mundo para salvar pecadores que estavam perdidos, que não tinham condição nenhuma de ser salvos. E o pecador, então, desprezar a bondade de Deus em enviar Jesus Cristo para tentar produzir salvação por seus próprios esforços. Quem vocês acham que merece o pecador que age assim? E como já dissemos, e mesmo se nós pensássemos nas boas obras que o Espírito Santo está realizando na vida dos crentes, ainda devemos nos lembrar sempre de que elas são realizadas depois da conversão do pecador e não para a salvação deles. O que fazer com as boas obras então? Jogar fora? Porque não serve para a salvação. O que fazer com elas? Sabe que, infelizmente, muitos cristãos estão fazendo exatamente isso, estão jogando fora. E lamentamos dizer que essa atitude não é exclusiva dos evangélicos, mas, infelizmente, até mesmo cristãos de tradição reformada estão lançando as boas obras no lixo, sobre a alegação de que, elas
não servem para a salvação. Eu sou salvo pela graça de Cristo. Então, não importam as boas obras. E alguns chegam até ao extremo de se entregarem à vida da carne, às obras da carne, à devassidão, sob pretexto de que o que importa é o Espírito. Isso faz reviver a antiga heresia gnóstica que os apóstolos de Jesus Cristo já lutaram em seu tempo. De que as duas coisas eram tão separadas que não importa o que a carne fizer, não contamina o corpo. E o Espírito, e o que vai ser salvo é o Espírito. Então as pessoas não tinham receio de se entregar à devassidão, achando que isso não tinha consequência sobre a sua vida diante de Deus. Então, infelizmente, irmãos, é triste como, até mesmo num ambiente reformado que tem uma tradição riquíssima de vidas enfeitadas com as boas obras do Espírito Santo. Se nós vamos ler os nossos irmãos ao longo da história, nós vamos ver como homens e mulheres tinham vidas cristãs bonitas, porque elas compreendiam que, muito embora as boas obras não tivessem nenhum valor para a salvação, elas compreendiam que era a obra do Espírito Santo, e então os nossos irmãos e irmãs tinham prazer e desejavam ardentemente viver nessas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando olhamos para a doutrina completa, eu não posso somente olhar a salvação pela fé. A salvação é obra da graça, é justificação pela graça, e não olhar para a vida do justificado, do salvo, do crente, no domínio do Espírito Santo, com as boas obras. Quando nós olhamos para essa doutrina, nós temos que olhar para ela por completa. Quando nós olhamos para a doutrina como um todo, então nós evitamos cair nesse erro de enfatizar a justificação pela fé e desprezar as boas obras do Espírito Santo em nossa vida. Então, como nós devemos fazer isso? Colocando a ênfase certa no lugar certo. Então, colocando a ênfase certa sobre a justificação pela fé na obra salvadora de Cristo Jesus, sem desprezar a obra subsequente do Espírito Santo na santificação do pecador. O texto de Efésios que nós lemos também nos ajuda a compreender isso. Porque enquanto nós lemos no versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Observe que, de um lado, a palavra obras está sendo usada para condenar qualquer tentativa de querer alcançar uma justificação por obras. Mas, ao mesmo tempo, no versículo 10, a palavra obra volta para dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O problema não está na obra. O problema está em como nós compreendemos o papel das obras na nossa vida. As obras que nós produzimos de nós mesmos têm valor nenhum, pode jogar no lixo. As boas obras que nós produzimos no domínio do Espírito Santo como salvos em Jesus Cristo têm um imenso valor na vida de santificação daqueles que já foram redimidos, na única obra que pode valer a nossa salvação, que é a obra redentiva realizada por Cristo Jesus, consumada na cruz. A Bíblia está cheia de exemplos de boas obras. E uma lista que é oportuno citar nesse momento é bem conhecida, Gálatas capítulo 5, onde fala sobre obras da carne, e as obras do Espírito são aqui chamadas de fruto do Espírito, ou resultado da obra do Espírito na nossa vida. Nós lemos a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essa lista merece uma atenção especial e eu pretendo, em algum momento no futuro, voltar a esse texto para ter uma série de pregações expondo esses frutos do Espírito e obras da carne. Mas observe o que está dito no final do versículo 23. Contra essas coisas não há lei. O que significa isso? Contra essas coisas não há lei. Não tem lei que fala sobre isso. O que Paulo está ensinando aqui é que esses frutos do Espírito não são produzidos com base em nenhuma lei. Não é como a ordenança amarás o teu próximo. E então a obediência ao mandamento gera esse fruto. O que Paulo está dizendo é que esse fruto não brota de qualquer coisa que a gente faça, mesmo que seja perfeito. Mas eles brotam do fato de que quem está produzindo é o Espírito Santo. E esses frutos brotam naturalmente desse Espírito que habita em nosso coração. Como um pé de uvas, colocam cachos de uva, porque é para isso mesmo que ela existe, brota naturalmente dela assim. Os frutos do Espírito não procedem de nenhuma lei, de cumprimento de nenhuma lei, mas brota espontaneamente desse Espírito Santo que está habitando em nosso coração. Por isso, é impossível, simplesmente impossível, para um crente que tem o Espírito Santo e vive uma vida completamente infrutífera. Impossível. Isso fala contra a habitação do Espírito Santo na vida do crente. Impossível. É possível que o crente viva momentos difíceis na sua vida. De vez em quando ele comete pecados que o afastam de Deus e ele passa por um período muito ruim. A gente tem exemplo disso, o rei Davi, por exemplo. Isso acontece na vida de bons crentes. Mas ele não se esvazia de tal forma que nele não possa ser visto a obra do Espírito Santo, como aconteceu com Davi, quando Deus, enfim, restaurou o coração e ele pôde aceitar a ofensa que tinha cometido contra Deus e buscou o arrependimento junto ao Senhor e produziu os mais belos salmos justamente depois dessa experiência de queda que ele havia provado. É impossível que pessoas que confessam ao Senhor como o seu Salvador, que recebeu o Espírito Santo de adoção, que eles vivam a vida do morto em pecado, desligado de Cristo. Impossível. Então, em conclusão, se as boas obras são boas obras do Espírito Santo e não nossas, então é fato que nós mesmos não podemos realizá-las, nós não podemos praticá-las. Não adianta entrar num esforço exagerado para tentar realizar as boas obras que pertencem ao Espírito Santo. Como se fosse possível manipular o Espírito Santo para então conseguir realizar essas boas obras. Algumas pessoas chegam a ter um falso entendimento, como se eles estivessem conseguindo controlar o Espírito Santo. Estão praticando boas obras porque eles conseguem dominar, controlar. O Espírito Santo está ali sob os seus caprichos. Inútil. Como o Salmo 127 diz. Se Deus não
guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão os que nela trabalham. E se Deus não abençoar o fruto de nossas mãos, em vão pessoas vão trabalhar de dia e de noite, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. O Senhor garante o nosso sustento enquanto nós estamos em nosso sono. Quem acha que está fazendo alguma coisa de valor para Deus, não se deu conta ainda de que está caindo no falso ensino das falsas obras humanas, todas contaminadas com o pecado, e que, segundo Isaías 64:6, não passam de trapos de imundícia. Não podemos produzir boas obras, e não tente, irmão, não entre num exercício infrutífero de tentar produzir boas obras. Não é possível. Mas nós podemos orar para que o Espírito Santo realize essas obras em nosso coração. Isso nós podemos fazer e devemos fazer. Somos chamados a fazer. Lutero, quando estava orando uma vez, ele orou a Deus dizendo: Senhor, dá-nos condição de fazer aquilo que tu nos exiges fazer. Foi essa a oração que teve a forte reação de um bispo, não Lutero, Agostinho, no quarto século. Foi essa oração de Agostinho que teve a forte reação de um outro bispo chamado Pelágio, que não aceitou que nós só poderíamos fazer aquilo que Deus exige se Ele nos concedesse a graça para isso. Pelágio, então, ensinou que nós nascemos com capacidade de obedecer a Deus e viver vidas santas e agradáveis a Deus, enquanto que Agostinho estava dizendo: se Deus não nos conceder essa graça, não podemos fazer nada que agrade a Deus. Então nós podemos fazer como Agostinho e orar a Deus, dizendo: Pai, concede-nos a graça do Teu Espírito Santo, para que nós possamos provar em nossas vidas esse dom precioso e as nossas vidas possam manifestar as boas obras do Teu Espírito. Olhe para você mesmo. Olhe para você, perceba e reconheça sinceramente diante do Senhor quando as obras da carne estão prevalecendo sobre a sua vida. Quando a sua vida está sendo mais marcada pelas obras da carne que nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Note quando os desejos sexuais carnais estão controlando os seus impulsos e dirigindo os seus passos. Note quando a tendência de autoconfiança leva você ao desprezo das coisas sagradas e acaba criando ídolos na sua vida, que se tornam para você tão importante ou mais importante do que Deus. Note como o seu coração iracundo tem sido frutífero em odiar, invejar, desprezar outras pessoas. Note quando o seu coração se mostra insatisfeito com Deus e por não se submeter a Deus, está colocando-se em rebeldia contra todo tipo de autoridade. Sonde o seu coração e perceba quando ele tem se satisfeito muito mais com os prazeres desse mundo do que com os ricos dons espirituais que Deus coloca à disposição da sua igreja. Busque o Senhor com o coração humilde. Ore para que mais e mais na sua vida você possa provar as boas obras do Espírito Santo.
E, por favor, irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu apelo. Nunca abra a boca para dizer, eu não consigo mudar. Eu sou assim mesmo. O meu gênio é difícil. Porque essas palavras são características das pessoas que acham que boas obras são frutos dela mesma. Confiem que Deus ressuscita mortos. Confiem que Deus transforma o mais miserável dos pecadores em um filho de Deus. E aceite que nem os esforços do mundo inteiro juntos são suficientemente capazes para produzir uma única boa obra. Ao mesmo tempo, confie que Deus, pela obra perfeita de Cristo Jesus na cruz, que já operou o maior dos milagres que pode acontecer na vida de alguém, ressuscitar um pecador que estava morto, não seria igualmente capaz de operar em um coração que já vive as boas obras do Espírito Santo? Para abrir a boca e dizer, é o meu gênio, eu sou assim. Deus pode ressuscitar mortos, Deus pode converter o mais miserável de um pecador em um filho de Deus, mas Ele não pode mudar essa dureza do meu coração. Apegue-se à promessa da obra do Espírito Santo, operando as boas obras em nossa vida. Porque mesmo não sendo nossas, Deus prometeu que vai recompensá-las. Veja que bênção. Não são nossas. Tudo que nós fazemos com as boas obras do Espírito Santo é contaminá-las e torná-las imperfeitas. Com os nossos pecados, com as nossas fraquezas. Mas por causa do Espírito Santo que realiza essas obras em nossa vida, Deus promete recompensá-los, recompensará nós, que somos instrumentos do Espírito Santo na prática das boas obras, com galardões. Esses galardões ainda são um grande mistério. Não sabemos como será exatamente. Mas devemos atentar para o que a palavra de Deus nos ensina acerca desses galardões. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Portanto, irmãos, é tempo de buscarmos o Espírito Santo para vivermos nessas boas obras que Deus preparou para a sua igreja, a fim de que, na presente vida, possamos gozar da comunhão com o nosso Salvador e, no futuro, não sermos julgados com os demais infiéis. Amém.